Pessoal, olá, prazer estar aqui mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda se você ainda não conhece esse espaço, está conhecendo pela primeira vez. Veja, muita gente acredita que o termo histeria e o fenômeno em si, eles são ultrapassados. Isso não é verdade. O fenômeno ele é absurdamente atual. O nome é verdade. Ele tem mais de 2.000, mais de 5.000 anos de idade. Há registros no Egito Antigo do aparecimento pela primeira vez do termo histeria. Então, de fato, nós estamos falando de algo que é muito antigo, tem uma história que a gente é incapaz de pensar e resumir aqui, né, em pouco tempo. Né? Então, uma história riquíssima, é linda. Eu vou contar essa história, né, boa parte dela, depois de uma videoaula com calma que eu vou montar. Né? Mas, por hora, o que precisa ficar claro? Então, é verdade, o nome em si está ultrapassado. O que significa, infelizmente, as pessoas não se prendem a isso, né? Não vão pesquisar muitas vezes, dão o nome pelo senso popular que tem, enfim, acreditam nesse tipo de coisa rasa. Né? Mas não é, o fenômeno é absurdamente atual, porque basicamente ele está dizendo sobre um aparelho psicológico com uma pouquíssima disposição para o querer aparecer. O termo histeria, né, quando o psicanalista pensa ou fala, no fim das contas o que ele está querendo dizer, de maneira até resumida, para ficar mais fácil, é sobre uma certa disposição, organização dos processos psicológicos, com ênfase em uma defesa que nesses estados, nessas organizações, ele está em excesso, chamado recalque. Então, o aparelho psicológico do histérico, quando o psicanalista fala, né, é sobre um psiquismo que tem uma presença muito grande do recalque. É um recalque, vamos dizer assim, pouco poroso. E o que é o recalque, para quem nunca ouviu esse termo? Uma defesa psicológica que basicamente breca o querer, breca a produção de quereres, breca a produção de ideias e a manifestação de desejos que vão colocar em risco tanto o processo social, a sociabilidade. Existem desejos que vão colocar, né, e vários na verdade, que vão colocar em risco a sociabilidade, tá certo? Então aí você já vê um negócio interessante. Para eu ser sociável, eu preciso em algum grau, e geralmente num grau alto, calar muito querer, tá certo? Calar desejo. Desejo e sociabilidade, eles não conversam juntos. Né? Então onde você tem muito um, geralmente você precisa ter pouco do outro. Tá certo? Então, o recalque ele ajuda nesse processo de contenção dos meus quereres, né? E no histérico isso está em excesso. Agora, né, o recalque também ajuda no processo de autopreservação do indivíduo, ou seja, quando o próprio psiquismo detecta quereres, vontades e desejos que vão colocar em risco a autopreservação do indivíduo. Né? Então é interessante lembrar que o recalque atua nesses dois aspectos, em particular para salvaguardar, né, que haja a produção de quereres que entre em consonância com a adaptação da pessoa ao social. Né, o recalque ajuda o social a funcionar. Né, logo, para o social funcionar, o recalque precisa calar desejos. Legal? Vamos ficar com isso aqui de um lado. E do outro, lembrar que o recalque ajuda no processo de autopreservação. Ou seja, quereres que a pessoa vai manifestar, ideias que ela vai formar, que vão colocá-la em risco, né? Vão colocar em risco o próprio corpo, o próprio psiquismo. Né? A pessoa vai se machucar dependendo do querer que ela vai manifestar. Então o recalque, aliado da educação, vai entrar muito forte no aparelho psicológico do histérico, e isso vai causar nessas pessoas uma impossibilidade gigantesca, em vários casos, gigantesca, brutal, de morte praticamente do querer. Morte é um termo um pouco forte, a anulação desse querer. É o que a gente conhece como estado depressivo, muitas vezes tem a ver exatamente com isso, o excesso de recalque. Então o que se conhece como depressão, para psicanalista, está no campo da histeria via de regra. Tá? Onde você tem alguém com uma impossibilidade brutal, né? Porque você tem um recalque que é muito intenso, graças ao que a pessoa viveu lá no começo da sua vida, quereres que ela manifestou, que não foram bem recebidos pelo meio, né? Um meio geralmente muito rígido, tende a ajudar, né, a que se crie nesse aparelho psicológico. Um recalque muito eficaz, mas olha que legal, uma coisa que muita gente esquece, um ambiente que também é muito permissivo, que deixa a criança querer à vontade e, dependendo do tipo de experiência ruim que essa criança tiver com o que ela desejar, ela vai se machucar, ela vai sofrer algum tipo de abuso. Meios muito permissivos também tendem a gerar recalques muito intensos nesse aparelho psicológico. A criança, dependendo do querer que ela usa e pelo resultado ruim que ela tem desse querer manifestado, ela vai se dar mal, ela nunca mais vai querer usar o querer naquela intensidade. Logo, desde criança ela vai se especializando, entre aspas, em calar esse querer. Então, de novo, uma perspectiva interessante de lembrar que não necessariamente de um ambiente repressor, né, que cala, que é muito brutal com a criança, né, muito rígido, militar até certo ponto, não é nesse ambiente necessariamente que um recalque intenso vai se instalar no aparelho psicológico, muito pelo contrário. É muito legal, né, quando a gente conversa com os nossos clientes na clínica e eles falam, inclusive pra gente, nos ensinam, né,
já, né, falando que tem lá uma questão séria com o querer, que elas vieram de meios absolutamente leves, não tinha ninguém tomando conta direito. Então, sim, é possível que se crie um recalque em ambientes, um recalque intenso em ambientes, né, que a criança tem pouco vigia, onde o próprio desejo dela vai, pelo resultado que ela teve, ajudar, né, a dar uma espécie de lição que a criança nunca mais vai querer ter de volta. Enfim, né, isso é o aparelho psicológico do histérico. Né? Vamos lembrar disso e começar a reparar ao redor que nós temos muita gente assim, a formação de grupos para essas pessoas que têm dificuldade de querer. As pessoas elas vão estar no meio de grupos, elas precisam do grupo muitas vezes. Partido político serve para isso em certo aspecto. Muita gente que não sabe querer vai, que tem medo da autonomia, tem medo de desenvolver potencialidade, vai parar no campo político. Porque o meio puxa. O meio puxa a pessoa impossibilitada de viver o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Alguém que não sabe querer é candidato ótimo para partido político pegar e ficar dando ordem para essa pessoa e ela vai fazendo, porque, de novo, ela não quer. Né? Ela tem um problema seríssimo com querer. Isso é um negócio bem interessante de pensar. Olha por que até certo ponto nós estamos sendo comandados. Né? Olha quem está gerenciando até certo ponto o dinheiro público. É sim um número altíssimo de histérico, o psicanalista sabe bem disso, só de olhar, né, e pelo que a pessoa faz, pelo que ela pensa, enfim. Né, ela deixa isso bastante claro pra gente. Agora, olha a população também. Quantas pessoas, sei lá, aposentam e não conseguem depois saber o que quer fazer da vida. Quanto adolescente está se enfiando em trabalho. Né, para não ter que ter tempo livre, para gozar um pouco do querer. Então nós estamos com a sociedade cheia disso. O psicanalista basicamente trata isso no consultório. Alinha a pessoa com o seu querer. Tá certo? Não vamos estender muito mais aqui, né? Mas só para deixar claro, então, sobre que nome histeria diz respeito a essa organização psicológica, tá certo? Com ênfase no recalque, e o recalque entrando muito forte, ele é pouco poroso, ele entra muito forte e cala o querer da pessoa num nível brutal, que não poucas às vezes dispara aí uma tal, né, de depressão, que muita gente conhece no popular, tá certo? O psicanalista não usa esse termo, nós vamos chamar de histeria isso, porque a gente já sabe, né, do que se trata, tá certo? Vê se ajuda, tá? Esse aqui é o capítulo 1, vamos dizer assim, dessa conversa. Eu vou entrar adiante um pouquinho mais na metapsicologia da histeria. Tá legal? Isso aqui é realmente uma introdução. Deixa aí embaixo sua pergunta se você achou interessante o tema, se tem realmente alguma curiosidade. Tá? Contribui aí com alguma coisa, sei lá, já leu algum livro legal sobre isso e tal. Vamos continuar essa conversa, tá? Toda segunda-feira eu tô por aqui. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando esse canal, esse projeto. Enfim, a gente se vê segunda-feira que vem. Valeu, tchau.